Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jades. É, eu vou fazer aqui com vocês a correção do último exercício que eu deixei na aula de estequiometria, que seria um desafio aí para vocês. Mas eu achei que seria interessante fazer um vídeo de correção. E aí, se vocês gostarem, eu continuo fazendo dos próximos assuntos e dos que já passaram também. Uns videozinhos meio que de resumo. Bom, então aqui a gente tem o exercício, né? Vamos ler aqui o exercício. Ele fala assim: quantos mols de clorato de potássio, KClO3, são necessários para a produção de 33,6 litros de oxigênio na CNTP, na decomposição térmica do clorato de potássio? E aqui embaixo ele dá a reação, né? Então, 2 KClO3, que é o clorato de potássio, formam 2 cloretos de potássio mais 3 O2, que são gás oxigênio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é reescrever a reação. Só que se a gente for dar uma olhada, deixa eu pegar aqui pra gente ver. Torno, vermelho e sem preenchimento. Se eu colocar aqui, se a gente for ver o que ele está perguntando, ele fala assim: quantos mols de clorato de potássio, KClO3, são necessários para a produção de 33,6 litros de oxigênio. Então ele só cita o oxigênio e o clorato de potássio. Ou seja, a gente não vai precisar do KCl. Então a gente pode desconsiderar ele aqui durante essa resolução. Certo? Então eu vou pegar aqui o KClO3, vou reescrever aqui do lado, maiorzinho, né, para ficar mais fácil. A setinha e o oxigênio. Não, fazer isso. Ctrl V. Pronto. Então vamos lá. Reescrever a equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a contagem de mol. Ele pergunta quantos mols de clorato de potássio. Vou até grifar aqui em azul, para a gente ver que a pergunta é quantos mols de clorato de potássio. Então, se ele está falando em mol, eu não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Então, o primeiro passo é fazer a contagem de mols. Então, lembrando que os coeficientes estequiométricos, que são esses números que estão aqui na frente das substâncias, eles também podem ser traduzidos como o número de mols que participam da reação. Então, eu posso falar, vou colocar de preto. Então, eu posso falar que aqui eu tenho 2 mol de KClO3 formando 3 mol de gás oxigênio. Só que a questão é que ele pergunta em mols, mas ele dá um dado pra gente em litros. Ele fala que quantos mols vão ser necessários para a produção de 33,6 litros de oxigênio. E aí ele dá uma dica aqui, ele fala da CNTP. Quando ele fala da CNTP, a gente tem que lembrar que na CNTP, colocar assim, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros. E nesse caso, o único gás que a gente tem é o oxigênio. Então, se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, sendo que 1 mol são 22,4 litros, é só a gente multiplicar por 3 para saber então quanto que vão ser 3 mol. Então, se a gente colocar aqui então 3 mol, vão ser, deixa eu fazer esta conta,
22,4 vezes 3, 67,2 litros, né? Então, o que eu posso fazer? Para o oxigênio, eu posso converter o número de mol para litros, já que ele está me dando um dado em litros, né, para o oxigênio. Então, vou escrever esse valor aqui embaixo para ficar mais organizado. Então, 1 mol, vou até colocar aqui o processo, vai ser 3 vezes 22,4, que é o valor de 1 litro. E aí, pro KClO3, a gente vai ter que ele está perguntando em mol. Apesar dele ter dado oferecido aqui os dados, como ele fala em mol, eu não preciso realizar essa conversão, né? Eu posso falar então quantos mols vão ser necessários já direto. Então, eu vou só reescrever aqui os valores para organizar. Então, eu sei que 2 mol formam 3 mol de oxigênio. E aí, 2 mol vão formar, então, 67,2 litros de gás oxigênio. E agora a gente vai utilizar o dado que ele informou pra gente, 33,6 litros, e colocar aqui para montar uma regra de 3. Esse valor aqui que eu vou circular aqui, pode ser em vermelho mesmo. Esse valor que está aqui circulado é o que eu chamo de relação real. E aí, por que relação real? Porque é uma relação que eu tirei da minha própria equação. E na equação química, a gente vai ter as proporções sendo mantidas, seguindo todas as leis ponderais. Então, o que a gente tem aqui é o que aconteceria num mundo ideal da química, tá? Desconsiderando todas as influências externas. Então, no mundo ideal, eu poderia falar que 2 mol de clorato de potássio vão formar 67,2 litros de gás oxigênio. Só que, depois da relação real, a gente precisa, então, de um dado para compor a nossa regra de 3. Né? Aqui já tem 2 dados, falta só mais um dado. Esse dado que a gente vai usar é o 33,6 litros. Então, eu tenho 33,6. Deixa eu colocar isso aqui de preto. 33,6 litros de oxigênio. E eu quero saber quanto que isso vai me dar em mol para o KClO3. Então, vou colocar aqui uma interrogação. Quantos mol? Certo? Então, aqui eu tenho a minha relação real, né, que eu sei que ela é válida, que ela é certa, e aqui tem o que o exercício me deu. E agora é só a gente fazer a nossa regra de 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 33,6 e 67,2 vezes a minha incógnita. Se a gente reescrever isso aqui numa linha, eu vou ter então que vão ser 2 vezes 33,6 igual a 67,2 incógnitas. Tá? Aqui entre o 67,2 e a interrogação eu tenho uma multiplicação, tá? Mas eu não vou colocar para não ficar estranho. Bom, se a gente fizer então o 2 vezes 33,6, a gente vai ter então
33,6 vezes 2, 67,2. Então, se eu colocar aqui embaixo, 67,2 igual a 67,2 vezes interrogação. Bom, então agora o que eu vou fazer? O procedimento padrão seria então pegar o 67 que está, vírgula 2 que está multiplicando com a interrogação aqui e passar ele dividindo. Então a gente vai ter 67,2 dividido por 67,2 igual a interrogação. Bom, como é o mesmo valor em cima e embaixo, então isso aqui vai dar, só invertendo, interrogação, que é a minha incógnita, é igual a 1 mol. E aí, por que 1 mol, né? Não vamos esquecer que a interrogação, aqui que eu coloquei a minha incógnita, ela estava debaixo de todos os dados que estavam com a unidade em mol, então a unidade dela vai ser em mol, uma vez que para cada coluna eu estou considerando a mesma unidade, certo? Então a resposta final vai ser que 1 mol de KClO3 são formados, são formados não, né? São necessários para a produção de 33,6 litros de gás oxigênio. Tá? Bom, desse exercício é só isso. Então, ó, os dados aqui em cima que ele ofereceu não tinham necessidade, a gente não ia precisar deles, uma vez que ele está perguntando em mol e está dando um outro dado em litros, então eu não preciso fazer uma conversão para massa. E acho que é só isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que aí eu vou estar respondendo. A ideia é continuar fazendo alguns vídeos desses de resolução, para que vocês tenham um passo a passo de como eu resolvo. Mesmo que na sala eu resolva para vocês lá, a gente sabe que tem muitas outras coisas acontecendo. Talvez no momento de estudo de vocês seja mais interessante ver o vídeo. E é isso, beijinhos.